seguidores. Estamos aqui com Rafaela Gaio Dorigon. É o nome completo desta menina de 13 anos, moradora de Arroio do Meio, estudante do Colégio Bom Jesus São Miguel e dona desse sorriso ali bem lindo que vocês estão vendo. Pois a Rafaela, ela recebeu, depois ela vai contar das mãos de quem, o prêmio por ter participado na Olimpíada Brasileira de Matemática, e ela recebeu o troféu de ouro, né? Olha, ela tá mostrando para vocês a medalha e o troféu que ela ganhou, segundo lugar, não? Não, é troféu destaque, prêmio. Ah, tá. E isso depois tu explica que tu ganhou esse troféu também, né? Então, a Rafa, posso te chamar assim? Claro. Ou te chamam de Rafaela? Não, me chamam de Rafa. De Rafa também. Então a Rafa vai nos contar um pouquinho sobre essa vida de estudante dela. Rafa, quando tu recebeu essa notícia que tu tinha conquistado medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática, qual foi a tua primeira reação e para quem tu contou primeiro? Bom, eu lembro que eu recebi essa notícia em dezembro do ano passado e foi algo muito emocionante para mim. Eu me lembro de, assim, abrir ali, tava até um pouco tremendo, abrir a lista, ver meu nome, ver o ouro do lado, ter visto, olhado 2 vezes para ver se realmente estava certo e correr contar para a mãe. A mãe foi a primeira, então. E daí chegou, imagina, a mãe ficou muito orgulhosa, depois contei pro meu pai, pro meu irmão, para toda a minha família, enfim, foi um momento muito emocionante. E assim, Rafaela, tu assim, o que significa para ti ganhar esse troféu de ouro, essa medalha de ouro, assim? Bom, para mim significa muita coisa, mas principalmente o reconhecimento por todo o esforço que eu tive ano passado, por toda a dedicação que eu depositei em cima disso. E acho que é isso que significa para mim. Reconhecimento, então, ao teu esforço. Sim. Isso. Rafa, assim, a matemática, ela é muito complicada. Eu para mim, particularmente, eu acho ela muito difícil, muito complicada. E tu vai lá e tira medalha de ouro na matemática, né? Quando tu percebeste que tu tinha facilidade para essa área, foi desde sempre, foi nos últimos anos, como é que se conduziu essa tua capacidade para matemática? Bom, acho que eu nunca tive assim, um talento, um dom especial para matemática. Eu comecei, por causa do meu irmão, a realizar as Olimpíadas do Conhecimento em 2023 e a partir dali eu descobri o OBMAP em 2024 daí, e a OBMAP me apresentou para um outro lado da matemática. Não só um que tu coloca uma fórmula decorada e só aplica ela, mas que tu tem que criar todo um raciocínio por trás. E foi ali que eu comecei a perceber como a matemática é interessante e muitas vezes muito bonita. Que se os alunos às vezes entendessem esse outro lado dela, ela seria muito mais prazerosa. E aos pouquinhos, então, fazendo questões e me interessando por esse mundo, eu fui solidificando o meu conhecimento. Então, tu vês na matemática alguma coisa a mais além dos números, é isso? Sim. Quando tu falas outro lado, o que tu te referes? É um lado que está relacionado com tudo da nossa vida. Tu consegue olhar para qualquer coisa e ver matemática nisso. Então, é um lado muito mais filosófico, às vezes, e realmente muito interessante de se conhecer. Então, esse quesito que te instigou mais, assim. E para chegar a este prêmio, né? Para chegar também a um prêmio que tu recebeste, se não me engano, lá na época de 2024, nas enchentes, a Gabriela escreveu um texto lindíssimo que tocou a muita gente, porque ele era carregado realmente das emoções daquele momento. Para chegar a estes destaques, a gente tem que ter uma rotina de estudo, né? Como é que é a tua rotina e por que tu te dedica tanto ao estudo? Bom, a minha rotina de estudo, então eu costumo estudar ali umas 5, 6 horas além do colégio para as Olimpíadas. E de todas as matérias eu gosto de estudar, desde física, química, até na leitura de livros, que é uma coisa muito interessante
conecta com tudo. E eu faço isso porque eu quero construir um futuro bom para mim. E as oportunidades que as Olimpíadas me abrem, elas são muito grandes. Tanto que eu realizei essa viagem para o Rio de Janeiro, fiz muitas amizades. Quando eu vou fazer as provas em outras cidades, eu também conheço muita gente. Isso sempre me instiga a buscar mais. E também até pelo desafio que elas me proporcionam, que é muito interessante. Então, acho que é por isso. E a outra pergunta tem a ver com isso também. Participas de outras Olimpíadas? Me parece que ontem tu estavas fazendo uma etapa da Olimpíada de Ciências, né? Isso. E o que te move a participar de tantas Olimpíadas? Então é exatamente essa questão do desafio, da aprendizagem, de conhecer novas pessoas? Isso, e também eu acredito que a Olimpíada é uma das únicas coisas a do conhecimento que tu recebe o prêmio antes de fazer a prova, antes de receber uma medalha. Porque todo conhecimento que tu adquire, mesmo que tu não consiga conquistar uma medalha de ouro, prata ou bronze, tu nunca perde. Então é uma coisa pro resto da tua vida e que vale muito a pena. Mas olha que pensamento interessante, né, mãe? Então ela não vai em busca do prêmio, da medalha de ouro. Ela vai em busca do conhecimento que tudo isso traz. É um pensamento bem, diremos, específico para uma menina de 13 anos, né? E é claro que o esforço é teu, né? O mérito é teu, né? Por essas conquistas, por esses reconhecimentos. Mas por detrás de tudo isso tem uma família, tem uma escola, né? E eu quero que tu diga assim, qual é a importância da família nessas tuas conquistas, da escola nessas tuas conquistas? Bom, tanto a minha família quanto a escola sempre estavam ali me apoiando, me incentivando. A minha família, falando ali que eu tenho um pouco mais de contato, nunca me pressionaram, eles sempre só incentivaram aquilo que a gente queria já. Então sempre foi algo muito, muito natural. Inclusive, às vezes a mãe até fala para eu parar um pouco. Então, foi uma coisa muito legal. E o colégio está sempre ali torcendo, me ajudando nas inscrições, tudo. Às vezes me emprestando livros, que a minha professora de matemática também já me emprestou alguns. Então, sempre uma rede de apoio muito grande, que ajuda a gente cada vez mais longe. Ótimo! E tu tens apenas 13 anos e tu já conquistaste muito, né? Conquistaste essa medalha de ouro, conquistaste aquele mérito no teu texto lindo que tu escreveste. Agora tu estás participando de outra Olimpíada, né? Estás na segunda etapa, né? Nessa, isso. E o que tu sonhas fazer no futuro? Tu estás adquirindo conhecimento da área da matemática, da área das ciências, da área do português, no inglês também, eu acho. Então, o que tu sonhas fazer no futuro? Bom, eu penso em seguir para a área da medicina ou da engenharia, que são duas áreas que me chamam muito a atenção. Mas acho que ainda tenho bastante tempo para decidir, então pode mudar. Mas principalmente naquilo que eu escolhi, eu quero ser muito feliz e me dedicar muito, como já me dedico agora. Que maravilha! E que conselho, que dica tu darias ou tu diriges aos teus colegas estudantes, assim, de 13 anos, maiores? Que dica tu dás, assim? Bom, eu diria para eles descobrirem aquilo que eles gostam, que não necessariamente precisa ser um estudo, pode ser um esporte ou alguma outra atividade. E quando ele descobrisse isso, se dedicar ao máximo, porque cada vez mais ele vai conseguir evoluir e chegar onde ele quer. E é isso que vai destacar ele lá na frente. Que bacana. A Rafaela estudante, nós já tivemos assim uma boa perspectiva de como é, né? Além da escola, 5 horas de estudo por dia, né? Muito dedicada, estuda nos fins de semana, porque o teu pai já comentou comigo que domingo tu também estuda, né? Mas a Rafaela, além de estudante, qual é o teu hobby? O que tu lês? O que tu fazes para espairecer? Olha, eu adoro tocar piano e violão e cantar. São três atividades que me encantam. Eu também adoro ler, enfim, livros de todos os tipos. E claro, ficar no celular, assistir filme, ficar no Instagram rolando reels. Então, O
que todo jovem faz também, né? Sim. Amor, e tu fazes aula de piano, fazes aula de violão? O violão eu aprendi sozinha, assim, mas o piano eu faço aula com a professora Carol. Autodidata no violão. Parabéns. Obrigada. E agora, Rafaela, assim, eu acho que deixamos pro fim essa parte, assim, bem importante desta tua viagem ao Rio de Janeiro. Tu estavas no Rio de Janeiro. Eu quero que tu conte o que aconteceu no Rio de Janeiro e explique um pouquinho sobre esse troféu. Sim, então, os medalhistas de ouro da UNEP, eles são convidados a participar de uma cerimônia que acontece, que esse ano foi no Rio de Janeiro, mas que em vários estados, e que lá, então, não é só a cerimônia de premiação, é todo um evento por trás que é montado para os alunos aproveitarem, então, essa conquista. E daí, esse ano, aconteceu no Rio de Janeiro, dos dias 21 a 24, essa semana. Tudo de graça? Não. Tudo de graça. É? Só passagem aérea para quem é estudante das escolas privadas, daí a família que A família, faz a hospedagem, os transfers, toda a alimentação, toda a programação. Isso do governo federal. Isso. Pela Olimpíada, né? Pela Sim. Olimpíada, com várias colaborações. Né? Sim. E daí lá a gente teve várias atividades diferentes, que variavam desde jantares e premiações, sorteios assim de prêmios, que foram Alexas, fones de ouvido, enfim. Palestras que a gente também teve de matemática com pessoas que foram estudar em Harvard. E até festas que aconteceram terça-feira ali de noite, foi muito divertido, vários personagens também lúdicos que eles vinham fantasiados lá para ajudar a divertir. Tinha uma sala de jogos imensa que foi muito divertido. E claro, então, a cerimônia onde eu recebi a medalha de ouro e o troféu Meninas Olímpicas. Esse troféu eu fui para o Rio de Janeiro sem saber que eu ia ganhar ele. Eu fui descobrir mais ou menos uma hora antes. E ele é dado para as melhores notas femininas nacionais de cada nível. E esse ano o troféu foi entregue pelo presidente da República. Isso. E quem ganhou um beijo do presidente da República? E foi bem emocionante o momento. Sim, tu recebeu o prêmio das mãos dele. E assim, o que tu sentiste, assim? Porque, gostando ou não gostando, né? É o presidente da República, né? É uma pessoa que a gente deve respeito, né? E o que tu sentiste naquele momento? Nossa, eu fiquei muito emocionada de subir lá na frente e receber um prêmio de uma autoridade tão grande. Então, quando eu recebi, eu estava até um pouco nervosa, mas foi muito gratificante olhar para trás e ver o meu esforço sendo reconhecido naquele momento. E a Gabriela, a Rafaela, o que vai nos trazer? Mais e mais prêmios? Vamos ver, vou continuar me esforçando. Isso. E é bom dizer que a Rafaela também tem um irmão que está estudando no... Colégio Farias Brito, ele é bolsista do Colégio Farias Brito em Fortaleza. Fortaleza, que é uma das melhores escolas do Brasil, né? Tu vai pra lá também? Não sei, isso é o futuro que vai decidir. Ótimo, então. Rafaela, assim, eu agradeço muito, tá? Agradeço também aos pais que sempre estão disponíveis. E todas as vezes eu já entrevistei o Mano na RDK, já entrevistei a ti, né? Na Feira do Livro, né? E agora tenho o prazer de te entrevistar novamente. Continue assim, Rafaela, e trazendo orgulho para Arroio do Meio e também para o teu colégio e para os teus pais. Muito obrigada.